hoje. Não é muito difícil
Quando Abraão disse que amava a Deus, ele falou e ele cumpriu, aleluia, porque ele ofereceu a Deus aquilo que ele mais amava, fé e obras, atitude muito difícil. Por isso Abraão é chamado como nosso pai da fé, porque ele nos deu exemplo maior esse, de sacrificar seu único filho amado, aleluia, para testificar o amor de Deus. E Deus deu exemplo naquela atitude, mostrando que Deus também sacrificaria seu único filho amado, Jesus Cristo, para salvar o mundo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Olha só, Davi, a fé de Davi fez ele enfrentar e derrotar Golias. Muitos adoravam ao Deus de Israel naquela época, mas nenhum teve a atitude, teve a fé de enfrentar aquele gigante. O gigante só caiu porque Davi resolveu enfrentá-lo. Então, o problema da sua vida, aleluia, só vai ser resolvido quando você parar de fugir e resolver enfrentá-lo. Fé